Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Bem, hoje na nossa aula do dia 19 de maio de 2020, nós continuaremos com o nosso capítulo 4, a respeito do mundo em conflito. Nas últimas aulas que nós tivemos, eu comecei a falar para vocês a respeito dos antecedentes da guerra. Depois nós falamos os porquês desse conflito ter ocorrido, sempre envolvido com a questão do imperialismo. Sempre se lembrem disso, a questão do imperialismo sempre foi muito forte, muito presente durante a Primeira Guerra Mundial. A questão do nacionalismo exagerado, assim, foram formando algumas alianças, né? A questão do conflito dos Balcãs, até nós chegarmos de fato ao que aconteceu, que foi com o assassinato do príncipe herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, por um sérvio, né? Foi o estopim para que a guerra fosse declarada. Bom, a guerra começou a acontecer, nós falamos sobre as fases da guerra, falamos sobre a fase uma das mais importantes e mais impactantes e que mais trouxe mortos, que foi a parte da Guerra das Trincheiras, que ocorreu basicamente, maior parte, na França. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho a respeito do que levou ao fim dessa guerra, que até então não era conhecida, que eu falei para vocês, como a Primeira Guerra Mundial, porque até então o mundo nunca tinha visto uma guerra que envolvia o mundo inteiro. Até então eram conflitos de algum país com outro, mas não algo que envolvesse o mundo inteiro e que trouxesse consequências para o mundo inteiro. Eu falei para vocês, vou repetir de novo, até o Brasil acabou envolvido na questão da Primeira Guerra Mundial por conta da sua produção e exportação de café. O Brasil ele não teve uma participação assim tão diretamente como foi mais do que foi na Segunda Guerra Mundial, mas também teve a sua participação ali. E hoje, na página 302, nós vamos começar a falar sobre os fatores que levaram ao fim dessa Primeira Guerra Mundial. Bom, aqui no primeiro parágrafo, nós vamos ver que em 1917 eram visíveis os sinais de que grande parte da população europeia já não suportava o sofrimento causado pela guerra. A economia dos países europeus já estava em crise, o que agravou os problemas de abastecimento de produtos básicos, desencadeando diversas revoltas populares e o abandono de muitos soldados nos campos de batalha em várias regiões da Europa. Ou seja, era um conflito, assim, as pessoas acabavam, acabei falando também nas últimas aulas, acabavam se alistando, mas não sabiam a proporção que esse conflito teria. Achavam que ia ser uma guerra, mas que logo passaria. Mas não, foi uma guerra, né? Uma guerra que envolveu o mundo inteiro, dizimou muita gente, principalmente nas trincheiras. Então, muitos soldados acabavam que não aguentavam mesmo ficar. A economia estava desestabilizada completamente por conta você fazer uma guerra, claro que não é assim, né? E acabou que tudo isso foi um dos motivos para que levasse ao fim. No segundo parágrafo também nós falamos que após o início da participação dos Estados Unidos na guerra, aos poucos, os aliados passaram a obter importantes vitórias. Assim, os países que faziam parte das potências centrais começaram a se render e no dia 11 de novembro de 1918 foi assinado um acordo de paz colocando fim à Primeira Guerra Mundial. Bom, nós vimos que a Rússia, em 1917, foi um ano decisivo. A Rússia, que era uma das inimigas principais da Alemanha, por conta da Revolução Bolchevique, a Revolução Russa que estava ocorrendo na Rússia, acabou acabou se rendendo e assinando um acordo de paz com a Alemanha para se retirar da guerra. Claro que isso ia custar algumas regiões que pertenciam à Rússia, como a Letônia, a Estônia e a Lituânia. Ela acabou perdendo para a Rússia. Em 1918, os Estados Unidos, que até então se mantinha neutro, até então não era a potência que ele é conhecido hoje. Até então, a maior potência que nós tínhamos era a Inglaterra, a rainha dos mares, dona de muitas terras. Até então, os Estados Unidos, que não era uma potência, resolveu entrar na guerra. Por quê? Porque navios americanos foram afundados por alemães e tinham boatos de que os alemães eles queriam invadir os Estados Unidos através do México, usando tropas mexicanas.
Através de tudo isso, desse conflito, os Estados Unidos acabou entrando na Primeira Guerra Mundial, ao lado ali da Tríplice Entente, que até então era França, Inglaterra, e acabou sendo os Estados Unidos, que entrou no lugar da Rússia, contra a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Bom, a economia alemã também já estava bem desestabilizada, principalmente depois dessa declaração de guerra dos Estados Unidos junto da Entente contra a Alemanha. Os Estados Unidos fornecia bastante armamentos para a Inglaterra. Nessa questão bélica, ele estava cada vez mais se desenvolvendo. A partir dessa declaração, acabou que deu uma desestruturada, né, nessa relação, né? Ou seja, também a Alemanha não tinha muito para onde correr mais. Ela tinha feito um acordo de paz, um acordo com a Rússia, então ela não podia correr para o leste europeu, não tinha para correr para lá. Não tinha o oeste também da Europa, por conta das trincheiras na França. A França estava bem preparada, bem armada contra os alemães. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o imperador... Desculpa, às vezes eu tenho que parar, porque são bastante detalhes para falar para vocês. O imperador, que era conhecido como Kaiser, o imperador da Alemanha, que até então a Alemanha tinha acabado de se unificar fazia pouco tempo, ele abdicou do trono, perdendo a sua... Então a Alemanha acabou também perdendo a sua identidade por conta disso. O seu imperador acabou deixando o trono ali de lado. E quem assumiu o poder acabou sendo o exército. O exército não tinha muito domínio da economia, não tinha muito como controlar um império do tamanho da Alemanha. Então, acabou que a Alemanha acabou perdendo a guerra contra a Inglaterra. Bom, os tratados de paz que foram estabelecidos, aqui no segundo item da página 302. Bom, pessoal, às vezes eu vou parando porque são bastante detalhes para falar para vocês, né? Nem tudo, às vezes, eu consigo até passar na plataforma, porque a Primeira Guerra Mundial é um conflito muito extenso, é muito grande. Talvez, quando nós voltarmos para a sala de aula, dá para nós trabalharmos melhor essa questão da Primeira Guerra Mundial. Eu estou fazendo o possível, mas é um pouquinho complicado. Então, vocês, por favor, vão me acompanhando pela apostila. Quem está sem a apostila, eu peço para os colegas, se puderem, tirar uma foto e enviar para o colega que está sem, eu agradeço. Bom, as questões do Tratado de Paz, aqui no segundo item. Após o final da guerra, os países que participaram do conflito assinaram diversos tratados. Um dos mais importantes foi o Tratado de Versalhes, assinado em 1919. Esse tratado instituiu regras para reorganizar a política e a economia da Europa. Além disso, estabeleceu punições aos países derrotados, em especial a Alemanha, que foi considerada a maior responsável pela guerra. Bom, a Alemanha acabou sendo prejudicada, ela acabou tendo seu exército reduzido, seu exército, sua marinha e sua aeronáutica apenas a 100 mil homens, ou seja, não podia ultrapassar esse limite de homens para estar no exército. Ela acabou tendo que devolver a Alsácia-Lorena, que pertencia à França. Lembra que eu falei para vocês da Guerra Franco-Prussiana? A Alemanha tinha conseguido vencer a França e tinha conquistado essas duas regiões. 33 milhões de dólares pagos à Tríplice Entente também. Economia entra em colapso. Ou seja, quem se ferrou acabou sendo a Alemanha. Só que também em 1919 aconteceu uma coisa muito chata, que foi a criação do Partido Nazista. Um soldado participou da Primeira Guerra Mundial, muito insatisfeito com a perca da Alemanha, conhecido como Adolf Hitler, começou a criação do seu Partido Nazista, totalmente contrário ao Tratado de Versalhes. Aconteceu que a Europa... Ela acabou, depois dessa Primeira Guerra Mundial, ela acabou tendo o seu mapa bastante modificado. Bom, aqui no segundo parágrafo fala que esse tratado instituiu regras para reorganizar a política e a economia da Europa. Além disso, estabeleceu punições aos países
derrotados, em especial a Alemanha, que nem eu falei para vocês, que a Alemanha teve a sua economia, teve que pagar 33 milhões de dólares, a Tríplice Entente. Ela teve que devolver algumas regiões. Dessa maneira, de acordo com o Tratado de Versalhes, aqui no 3º parágrafo, a Alemanha deveria pagar indenização extremamente alta aos países vencedores, além de reduzir drasticamente sua força militar, restringindo desde o número de soldados até os tipos de armamentos utilizados. Ou seja, a Alemanha, que tinha aquela indústria bélica, estava em ação, estava em desenvolvimento, também tinha que reduzir a sua produção. A coisa que desagradaria bastante os alemães. O tratado estabeleceu ainda a criação de uma organização internacional dedicada à manutenção da paz, que é por meio da diplomacia entre os países e as ligas das nações. Essa questão é uma questão criada pelos Estados Unidos, essa Liga das Nações, mas os Estados Unidos em si não participa, porque ela tem algumas medidas que são mais voltadas para a questão de estabelecer a paz entre os conflitos que já aconteceram. Nesse período que acabou a guerra, foram estabelecidas 14 medidas pelo presidente Wilson, que era o presidente da época dos Estados Unidos, que era um presidente progressista, democrata e tinha ideias liberais. Ele tinha um modelo idealista de diplomacia, ou seja, ele queria um modelo como, assim, ele queria uma utopia, como se as pessoas vivessem para sempre em paz. E era uma coisa um pouco meio complicada de se entender. O Congresso acabou vetando algumas dessas 14 medidas que foram estabelecidas pelo presidente Wilson. Foi criada, então, essa Liga das Nações. Os Estados Unidos, que criou, ele não participa por conta da sua indústria bélica, por ele não estar de acordo com todas essas medidas que foram criadas. Bom, que nem eu falei para vocês, o Tratado de Versalhes também foi isso. A Alemanha que acabou se ferrando um pouquinho mais. Outra questão também foi que o Império Austro-Húngaro ele se desmantelou, novos países surgiram, o Império Turco-Otomano também acabou se desmantelando conforme ele foi se desmantelando, foi formando novos países como a Turquia, o Iraque e o Irã. Bom, na página 303 nós falamos as consequências da guerra. Eu vou ler aqui para vocês. Bom, ao final da guerra foi contabilizada uma enorme quantidade de mortos e feridos, muito maior do que as já conhecidas em outros conflitos até então. A Primeira Guerra Mundial, de acordo com os estudiosos, causou a morte de aproximadamente 10 milhões de pessoas, muitas delas civis. Ou seja, muitas pessoas que não tinham às vezes nada a ver com a guerra acabavam sendo prejudicadas, acabavam sendo mortos. Além disso, deixou cerca de 20 milhões de feridos. A maior parte das vítimas era formada por homens jovens. Os homens que acabavam se alistando, para participar da guerra acabavam sendo uma das vítimas. Após o conflito, várias regiões da Europa estavam completamente devastadas. Diversas cidades tiveram grande parte de suas construções destruída e já não contavam com serviços básicos como abastecimento de água. Terceiro parágrafo. A reconstrução dessas cidades ocorreu principalmente com recursos emprestados de bancos estadunidenses. Ó, para vocês terem uma ideia de como que os Estados Unidos ele já começava com tudo, Ele vinha com tudo. Além de contrair empréstimos, europeus foram obrigados a importar boa parte dos produtos que consumiam, pois a produção agrícola europeia foi amplamente reduzida e a maioria de suas indústrias destruídas. Ou seja, a economia europeia estava em colapso, Não tinha outro jeito a não ser você importar algo de outro lugar. Um desses lugares, os Estados Unidos. Aqui fala no texto que o impacto da guerra foi extraordinariamente abrangente, o que não surpreende, dado que foi a primeira guerra total da história. Ou seja, sempre se lembrem, como a primeira guerra que o mundo inteiro participou foi essa. Até então, o mundo não tinha visto nada parecido. Até então, ela era conhecida apenas como a Grande Guerra, porque é uma coisa importante que eu vou falar para vocês agora. A Primeira Guerra é totalmente ligada com a Segunda Guerra. A Primeira Guerra é o reflexo do que vai acontecer na Segunda. Isso significa que ela não envolveu apenas exércitos e navios, mas também populações inteiras.
e foi o primeiro grande conflito entre as nações modernas industrializadas. Até então não tinha toda essa modernidade, esses gases letais, toda essa industrialização ainda em vista do que aconteceria na Segunda Guerra Mundial, era pouco, mas já era uma novidade, né? Toda essa indústria bélica, todos esses avanços tecnológicos que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Em todos os estados europeus envolvidos na guerra, os governos organizaram as pessoas comuns como nunca antes, de forma que todo o país estivesse engajado no esforço de guerra. Ou seja, então o continente inteiro acabou se envolvendo, o mundo inteiro acabou se envolvendo, não talvez diretamente, né, que nem eu falei para vocês, mas indiretamente na Europa, todo mundo acabou tendo a sua participação, acabou sendo envolvido nesse conflito. O conflito gerou um declínio no prestígio da Europa aos olhos do restante do mundo. O fato de a região que tinha sido considerada como o centro da civilização pudesse ter se permitido vivenciar uma carnificina e uma destruição tão assustadoras era um sinal do começo do fim da dominação europeia sobre o restante do mundo. Em muitos casos, os efeitos sobre os países individualmente foram quase traumáticos, já que os impérios que haviam dominado a Europa Central e do Leste por mais de 200 anos desapareceram quase que do dia para a noite. Ou seja, então países foram desaparecendo, países foram conquistando a sua independência de alguns impérios que até então existiam, que nem o Império Turco-Otomano. Foi desestabilizado, foi surgindo novos países. Que nem eu falei para vocês, o mapa da Europa se transformou após a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra trouxe, vou falar de novo para vocês, é o reflexo do que vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. Claro que com mais prejuízos ainda, né, para a história da humanidade, mas as proporções são parecidas, né? A tragédia, de fato, ocorreu muito drasticamente. Bom, nos próximos capítulos eu vou falar sobre o Império Russo, né? Que nem eu falei, o Império Russo acabou saindo da guerra em 1917, estou falando de novo aqui para vocês, por conta da Revolução Russa. Depois nós vamos falar sobre a oposição ao czarismo, as revoltas populares, né? A Revolução Russa. E por hoje é só. Essa questão da Primeira Guerra, que eu falei para vocês, é complicado de entender, sim, não é fácil. Por favor, vocês me perguntem na plataforma se vocês estiverem com dúvida, me mandem mensagem no particular, não precisa também colocar na plataforma ali para todo mundo ver. Se você tiver dúvida, pode me mandar qualquer coisa, até gravo um vídeo e posto novamente para vocês entenderem. Vão lendo junto com a apostila o que eu tô falando e também pesquisem na internet alguns vídeos de alguns professores no YouTube também que pode auxiliar vocês, tá? Por hoje é só e até mais.